dizendo isso. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Oh, esse Deus é tremendo. Esse Deus, Ele é um Deus tremendo, é um Deus que está pronto para estender a mão, para operar. A palavra do Senhor diz: operando eu, ninguém impedirá. Então abra o teu coração nessa noite. Vai dizendo para o Senhor: eu e a minha casa, nós somos protegidos pelo Senhor. Eu e a minha família, nós somos protegidos pela graça. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem o teu amor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem o teu amor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Vai falando pro Senhor isso. Tua presença é o que me sustenta. A presença do Espírito Santo de Deus. Vai permitindo que o Espírito Santo de Deus, Ele venha te fortalecer. Canta lama xeremana lama suri lama. Oh, nós queremos, Pai, hoje receber a família. Meu Deus, a Bíblia diz: o Senhor é o Deus que nos sara. O Senhor é aquele que cura, é aquele que levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. É esse Deus que nós precisamos, igreja. É esse Deus que nós precisamos buscar. Vai dizendo para o Senhor: eu creio que a minha casa já está abençoada. Eu creio que a minha família já está abençoada, já está livre, já está liberta. E cantando a tua voz agora, vai dizendo: eu creio, glórias, glórias, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Vai dizendo isso pro Senhor. Glória, mas xeremanamalá. Oh, meu Deus, nessa noite, Jesus, nós queremos, Pai, poder fortalecer o nosso coração, o nosso interior. Nós queremos, Pai, sair daqui melhores, transformados. Vai entregando a tua vida para o Senhor nessa noite. Vai dizendo: Senhor Jesus, eu quero mais de ti. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais da fé, da tua presença. Isso. Vai levantando a tua voz. Fala para Ele: Senhor, eu necessito do Senhor na minha casa, na minha família. Eu necessito do Senhor no meu lar. Eu necessito que o Senhor esteja, meu Deus, aqui para me ajudar. Isso, talvez você está sentindo alguma dor do teu corpo. Determina a saída dessa dor agora. Fala para Ele: Senhor, eu creio que essa dor já desapareceu, esse desânimo, essa fraqueza. Oh, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha abençoar a igreja. Que nessa noite o Senhor venha abençoar a vida do irmão, da irmã, aqueles que são casados, Pai. A Bíblia diz que o casamento, ele é uma aliança com Deus. Não é uma aliança de duas pessoas, não. É uma aliança com Deus. Aonde tem Deus, a verdade. Aonde tem Deus, tem fé. Canta lá, xeremanamala. Oh, meu Deus, a família é a família da graça, é a família do poder, é a família da verdade. Vai abrindo teu coração agora. Vai dizendo pro Senhor: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero me fortalecer, eu quero me encher do teu amor. Glórias, glórias, glórias. Bendito é o nome do Senhor. Isso, vai se envolvendo agora.
paz do Senhor, Espírito Santo de Deus, Amaxerê. Pai, que nessa noite o Senhor venha se manifestar com o teu poder, Pai. Nós estamos aqui reunidos, já tivemos culto de manhã, de tarde, agora temos a noite, Pai. Que todos os irmãos que saíram da sua casa, que vieram do seu trabalho, que estão aqui nessa noite, Senhor, eles venham receber a vitória deles na família, eles venham receber a vitória deles, Pai, na área da saúde, na área profissional, na área financeira, na área sentimental, em todas as áreas. Pai, eu declaro, meu Deus, a presença e a bênção do Senhor que enriquece, em nome de Jesus. E você erga as suas mãos e diga: Senhor Jesus, diga: o meu coração está preparado para ouvir a sua voz, a sua palavra. Diga: eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da bênção do Senhor na minha família, na vida dos meus filhos. Diga: em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e pode aplaudir o nosso Deus bem. Pode aplaudir o nosso bom Deus. Diga glória a Deus, meus irmãos. Pode sentar aí, meus irmãos, fique bem à vontade, tá bom? Estão conseguindo ouvir bem o pastor lá atrás? Kainan, está me ouvindo bem lá? Glória a Deus, então. Sejam bem-vindos, tá bom, meus irmãos? Daqui uns dias o pastor, estou concluindo agora, vou fazendo esse estudo aqui do Salmo 23, que por sinal ele está muito bom. E domingo, né? Domingo o pastor começou rumo ao novo nascimento, irmão. Estava até falando com uma irmã agora, né? A respeito que despertar, né? É o primeiro passo que mostra que a gente crê em Jesus. E nos domingos vai ser uma bênção também de Deus em nome de Jesus, amém? Mas nas quarta-feiras o pastor também vai trabalhar bastante, quero trabalhar bastante na área da família. Deus me deu uma direção aqui para mim abençoar os irmãos aqui num propósito que eu vou fazer. Logo, logo, né, eu vou anunciar esse propósito que eu vou fazer nas quartas-feiras daí para abençoar os irmãos, tá bom? Então vem estar conosco, toda quarta-feira, 7h30 o pastor está aqui para lhe dar uma palavra e para orar pela sua vida em nome de Jesus, tá bom? Quem é que crê que Deus já está abençoando? O Senhor já está abençoando, amém, irmãos? Sai hoje com a tua vitória, sai daqui em paz, em nome de Jesus, amém? Então vamos entrar aqui na mensagem agora, irmãos. Salmos, vou tentar fazer aqui, hoje eu estou sem os obreiros. Tem uns obreiros que estão comemorando, né? Tem outros que não puderam estar aqui também. Mas Deus está na frente no comando de tudo. Então o pastor vai tentar fazer a projeção aqui da Bíblia também, aqui pelo meu celular daí. Aí você vai acompanhando aqui pelo televisor também. Salmos 23, vamos lá, gente, Salmos 23. Deixa o pastor abrir aqui, Salmos 23, versículo de número... Hoje é o versículo de número 3, né? O pastor vai botar aqui então. O que eu vou falar hoje? O pastor eu botei aqui, ó. O pastor, ele quer refrigerar a sua alma. Vamos falar todos nós juntos? Diga assim, o pastor. Quem é o seu pastor? Não vai dizer que sou eu. É claro que eu sou o pastor terreno que Deus colocou aqui, né, gente? Em nome de Jesus, para mim, dá a palavra. Mas o Davi disse, o Senhor. Quem que é o Senhor, o que está lá? Ele é o nosso pastor, amém, irmãos? Deus me colocou aqui como um servo, também como um pastor de ovelhas, para mim dar a palavra para os irmãos e os irmãos serem abençoados em nome de Jesus, amém? Mas um dia eu vou embora, é assim ou não é, irmãos? Eu amo 2 irmãos e eu quero continuar aqui em nome de Jesus, amém? Deus tem nos honrado e abençoado. Mas essa é a verdade, o homem passa, mas Deus, ele nunca... Então o seu pastor mesmo que tem que estar dentro do teu coração é o Senhor Jesus, amém? O próprio Senhor Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor, né? João capítulo 10, Jesus ele falou isso. Então você tem que estar sempre buscando a fazer a vontade do seu pastor, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então eu botei aqui, ó, o pastor, diga assim com o pastor quer refrigerar a minha alma. Amém? Deus, ele quer refrigerar a sua alma. Quem é que tem refrigerador em casa? Levanta a mão. O que o refrigerador ele faz? Vamos pegar um exemplo, né? Um freezer também, né? Que refrigera.
Aí quando o freezer está desligado, ou o refrigerador, melhor dizendo, está desligado, se você botar uma carne lá que você vai separar para você fazer um churrasco no domingo, se você colocar quarta-feira ou de noite essa carne, e você deixar o refrigerador desligado, o que vai acontecer? Vai estragar a carne, é ou não é? Por quê? Porque não está refrigerando. Então, o pastor, o nosso pastor, que é o Senhor Jesus, ele quer refrigerar a nossa vida. Nossa carne, né? O nosso corpo para não estragar. Não é só isso, ele quer refrigerar também o nosso coração, né? Quer dar alívio para o nosso coração, e ele quer refrigerar também a nossa alma em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus quer cuidar de todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Se eu perguntar aqui, tem alguém triste? Levanta a mão. Ninguém está triste, irmão. Nem a irmã Lisete, que estava lá em Canoas, lá, passou a noite toda lá sem dormir. Gostou de lá, irmã? O primeiro dia, o segundo dia é bom, né? Aí depois chega 3 dias sem dormir. Mas Deus está cuidando da gente, né, irmã? Deus está cuidando da gente. Eu estava 3 dias sem dormir, estava falando para os irmãos, quase desliguei esses dias. Mas Deus usou o pastor lá da Canoas Rio Branco, pastor muito querido lá, para ele, né, pegar uma membra dele lá, uma irmã muito querida, essa irmã Elvia, e aí ela pôde ficar lá uns dias também, né, para a gente poder descansar. Então Deus está cuidando de tudo, amém? Mas é brabo. Diante a toda essa situação, nós estamos alegres ou não estamos? Quem está alegre, irmão? Pastor, nem me fala. Hoje foi um dia muito puxado, né? Hoje foi um dia de luta no trabalho, foi um dia, pastor, de coisas, né, que eu não queria ter passado. Mas você está alegre no teu coração, amém, irmãos? Diga glória a Deus. Você está feliz, você está na presença de Deus. Por quê? Porque Ele é o seu pastor. É Ele quem refrigera a tua alma, amém? Ele que te mantém você vivo, feliz, alegre, e amanhã, quando o sol nascer, você vai para a batalha, e Deus está contigo também, em nome de Jesus, amém? Então assim é na família, é ou não é, gente? É assim na família ou não é? O que o Davi disse aqui, ó? O Senhor fez para ele? O Senhor, ele refrigera a minha alma, e o que mais ele faz? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então veja, vamos pegar aqui a primeira parte do versículo A, que o Davi diz, o Senhor, ele refrigera a minha alma. Irmãos, o irmão Davi, ele tinha muitas também batalhas que ele enfrentava. O Davi tinha batalhas, né, espirituais também, porque quando você tem um chamado, quando Deus ele escolhe você para fazer a vontade do Senhor, quem não vai ficar feliz com isso aí é o diabo, né? O diabo não fica feliz. Agora eu estou fazendo esse propósito do domingo, de 12 domingos de rumo ao novo nascimento. Por que o pastor está fazendo isso? Porque eu quero começar praticamente um trabalho do zero aqui. Eu quero unir a igreja, eu quero fazer os irmãos um conhecer o outro no bom sentido. Quero formar uma igreja unida aqui que é verdadeira e que agrada a Deus em nome de Jesus, amém? Por isso que serão 12 domingos muito abençoados em nome de Jesus. Então o diabo não se alegre, irmãos. Quando você vem para a igreja, quando você tem um propósito de fazer dele o seu pastor, quando você começa a ler sua Bíblia, quando você começa a sentir aquele avivamento dentro do teu coração, vou fazer uma consagração, o diabo ele tenta de todas as formas colocar problemas na tua frente. Por que o diabo ele faz isso? Porque ele quer te parar. É assim ou não é? O diabo não quer que você avance. O diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você jejue, o diabo não quer que você leia a Bíblia, o diabo não quer que você ajude na igreja, o diabo não quer que você seja fiel. Irmãos, o diabo ele quer atrapalhar. A Bíblia diz, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós, amém? Mas mediante a todas essas lutas que nós enfrentamos, ao qual eu me incluo também, porque não é só os irmãos que são atacados pelo diabo, não. Os pastores também são. Todos eles o diabo tenta todo dia para destruir, é ou não é? Mas nós temos paz no nosso coração. Temos ou não temos, irmão? Nós temos paz, por quê? Porque o nosso pastor, ele refrigera a nossa alma. Então, falei de coisa espiritual, irmãos, mas imagina, tem gente que enfrenta lutas naturais, terrenas, problema no casamento. Né? Eu acho que o casamento é uma das áreas, meus irmãos, que é mais afetada no mundo atual. As pessoas não estão mais conseguindo superar as crises,
As pessoas não estão conseguindo mais, irmãos, se compadecer do seu próximo. E aí eles estão achando melhor, né? Vai para o teu lado que eu vou para o outro, né? E assim nós ficamos bem. Olha só, é crise, problema. Às vezes a pessoa se sente desanimada. Quem é que trabalha aqui? Levanta a mão. Não que os outros que estão em casa não trabalham, amém, irmãos? Trabalha até mais às vezes do que trabalha fora. Essa é a verdade, né? Está sempre fazendo alguma coisa em casa lá. Mas alguém já trabalhou mal? Levanta a mão. Você já trabalhou mal algum dia? Mas mal no sentido que o pastor diz é triste, é verdade ou não é? Tristeza no coração, aconteceu um problema, deu alguma coisa ali, né? Então veja bem assim, por que você ficou triste? Porque você estava enfrentando um problema. Você estava passando por alguma luta, né? E agora você começou a se entristecer, se desanimar. A verdade é que daí o diabo começou a fazer a festa. Então veja bem assim, ó, as lutas que nós enfrentamos, irmão, elas são ou não são reais? São reais. Eu não vou mentir, vim aqui no altar dizer que ninguém enfrenta luta. Todos nós enfrentamos luta. E, irmãos, não é para desanimar ninguém, né? É óbvio que Deus ele quer que a gente vença as nossas lutas. Problema, quem tem problema conjugal, Deus tem bênção para o casamento. Quem tem problema financeiro, Deus tem bênção para a pessoa na financeira. Quem tem problema financeiro, Deus não vai deixar essa pessoa ficar sofrendo uma vida toda, amém? Só que enquanto nós estamos na luta, Deus ele faz questão de cuidar o quê? Da nossa saúde. Deus ele faz questão de cuidar do nosso coração, amém, irmãos? Deus ele faz questão de cuidar da nossa alma. Diga glória a Deus, irmãos. É assim ou não é, meus irmãos? É assim, né? Deus faz questão de nos dar alegria em meio a todas essas lutas. Então isso que o Davi disse, o Davi era ovelha. Deus era o pastor da vida dele, Deus tinha uma aliança, nunca quebraria essa aliança com o Davi. Deus nunca vai quebrar uma aliança conosco. A aliança vai permanecer para sempre, a Bíblia diz. Mas Deus ele espera que nós viemos ter uma aliança verdadeira com ele também, amém? E nós temos que mostrar para ele que nós temos uma aliança, não é só quando as coisas vão bem, mas é quando as coisas vão mal, que eu tenho alegria no meu coração. O Senhor refrigera a minha alma. O Senhor é aquele quem cuida da minha alma, o Senhor é quem cuida do meu coração, diga glória a Deus. O Senhor é aquele quem cuida da minha família, o Senhor é aquele quem cuida, né? É aquele quem cuida dos meus filhos, que estão passando por luta, por problema. Senhor, eu estou descansando porque é o Senhor que está cuidando da minha saúde, amém? Isso é uma bênção que Deus dá para todos aqueles que têm aliança com Ele. Então, não é qualquer pessoa que recebe esse refrigério, né, irmãos? Assim como o pastor citou o exemplo do refrigerador, se você deixar desligado da luz, a carne vai estragar, é ou não é? Vai chegar domingo, você vai ter que jogar fora a tua picanha. Não vai ter como comer picanha, né? Vai apodrecer, vai estragar. Assim é o ser humano. Quando ele está desligado de Deus, irmão, ele vai começar a ter problema. Por que tem muitas pessoas por aí, que nem o pastor diz, casamento se destrói? Ué, mas Deus que nós servimos não é um Deus pastor? Ele não é um Deus que diz que nada faltará? Onde é que está esse Deus que está deixando faltar as coisas? Alegria no coração das pessoas. Aonde que está esse Deus que não pode abrir uma porta de emprego? Aonde que está esse Deus que não pode restaurar? Não, Deus, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me... Deus não quer deixar, mas eu preciso estar ligado a Ele em nome de Jesus, amém? Quanto mais eu estou ligado ao meu pastor, quanto mais eu faço a vontade dEle, mais o Senhor refrigera a minha alma. Vamos lá para Jeremias 17. Aqui não preciso nem ler, vocês já leram, né? Refrigera a minha alma, o pastor leu. Vamos lá, Jeremias... capítulo de número 17, em nome de Jesus. Irmã Maria, a senhora faz o favor, pastor, eu acabei esquecendo, pega uma aguinha para mim, tá? Como o pastor diminuiu, dei uma regulada no som para não ficar tão alto, aí a gente força mais na voz, né? Jeremias 17, versículo de número 7, meus irmãos. Jeremias 17, versículo de número, exatamente, versículo de número 7. Está aqui também no televisor, tá bom? Se você não tem a sua Bíblia. Então vamos ver o que diz aqui, o que o Senhor, o que o homem de Deus diz. Diz assim, ó, os irmãos encontraram aí? Todo mundo encontrou? Se você não tem a sua Bíblia, você acompanha aqui em nome de Jesus, tá bom?
Então diz assim, ó, bendito o varão. Obrigado, irmã Maria. Muito obrigado, tá? Bendito o varão no sentido genérico, não está falando só de homem, tá? Está falando de homem e de mulher, né, gente? Bendito o homem ou a mulher que confia em quem, gente? No Senhor. E cuja esperança é quem? É o Senhor. Por quê, gente? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, né? Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o quê? O calor, né? Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão, no ano de luta, de batalha, não se fadiga nem deixa de dar o quê? De dar fruto. Então vamos pegar o detalhe, né? Bendito, feliz é o varão, a mulher que confia no... Por quê, gente? Porque ele é que nem uma árvore plantada nos ribeiros das águas. Ele está sempre bebendo da fonte essa água que vem da fonte. A Bíblia diz, né, que quando vem o calor, alguém já enfrentou calor aí? Quem já enfrentou calor, levanta. É bom ou é ruim? Fala a verdade. Quando está numa temperatura até agradável, é até bom, né? Você vai até no sol. Hoje, quando cheguei em casa, hoje de manhã, agora, quando cheguei em casa, de tarde na rua, tinha um pouquinho de sol ainda, né? Aí eu falei para o Emanuel, vamos pegar um pouquinho de... Estava um calor, um sol bem agradável. Quem é que percebeu isso hoje? Estava um solzinho bem agradável, né? Mas quando está muito quente, aquele calor assim, irmãos, desculpe o termo, tá? Um calor que te faz você suar do alto da cabeça, embaixo da planta dos pés, é bom? É ruim, tu molha a tua camisa, é ou não é? Tu soa, dali um pouco tu tem vontade já de tomar um banho, né? Então o calor que está falando é isso, gente. É um calor infernal. É um calor que vem para destruir a pessoa. É uma luta que vem para destruir a pessoa. É algo ruim. É algo, meus irmãos, assim, ó, que vem para abater a pessoa emocionalmente. Esse calor que vem aqui é algo para fazer a pessoa ficar inquieta, para fazer a pessoa não dormir. Quem entende o que o pastor está dizendo? O calor representa algo ruim. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu não sei se alguém já trabalhou dentro de uma área, numa peça, onde não tinha ar-condicionado. Alguém já trabalhou? Alguém talvez vai dizer, pastor, trabalhei até o dia de hoje eu trabalho, né? A pessoa fica inquieta, irmão. Eu já trabalhei em escritório que não tinha ar-condicionado, peça pequena, todo mundo respirando aquele mesmo ar ali, era um calor, uma coceirada na cabeça, irmão, a camisa suando. Tu não tinha vontade mais de trabalhar, mexer no computador, o calor não é bom, essa é a verdade, né? Quando o calor é muito forte, nós começamos a sentir no nosso corpo, entendeu? O resultado do calor. Então é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Quando vem o calor, né? Quando vem a luta, se a pessoa não é como uma árvore que está plantada no ribeiro das águas, essa pessoa vai conseguir ter refrigério? Não vai conseguir ter refrigério, irmão. Essa pessoa vai ficar inquieta, essa pessoa não vai dormir direito, essa pessoa vai ficar com insônia, vai começar a ter dor no corpo, essa pessoa vai começar, irmão, ter problema emocional, sentimental. Olha o que o pastor Adilson está dizendo. Quando vem o calor, quando vem a luta, quando vem o problema, quando vem a crise, quando vem... Irmãos, se essa pessoa ela não tiver plantada como uma árvore, né, bebendo dessa água, da fonte do Espírito Santo, da presença de Deus, essa pessoa não vai ter refrigério para a alma dela. Então é uma bênção, Jeremias está dizendo aqui, né? Quando vem o calor, vamos ler de novo o versículo 8, porque ele será como a árvore que é plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o que, gente? O calor, mas a sua folha fica verde e no ano do quê? De sequidão, de amargura, né? Não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Diga glória a Deus. Nem quando vem a sequidão. Não é só quando vem o calor, né? Que é uma fase ruim já também. Mas o problema é quando já entra numa outra fase de sequidão. Seco, sequidão vem de seca. A pessoa não tem sorriso no rosto. A pessoa já não tem desejo de sair de casa. Pessoa já não tem motivo para dizer que é casado mais,
pessoa já não tem motivo para dizer que aquele trabalho é um lugar onde Deus colocou, né? Não é só quando vem o calor, mas quando também começa a entrar a sequidão. Então é nesses momentos que o pastor Adilson está dizendo que Deus ele quer refrigerar a nossa alma, irmãos. Deus quer dar alegria no nosso coração, amém? Amém? Deus quer dar paz. Eu nunca vou ser, irmão, desculpe, podem até tentar me obrigar. Eu subir no altar e dizer que crente não enfrenta a luta, que mentira do diabo isso aí. Eu estaria indo contra a palavra de Deus. Jesus foi pregado numa cruz do Calvário. Mas lá na cruz ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que. Deus refrigerava a alma de quem? De Jesus. Deus não deixava Jesus sentir ódio das pessoas, irmãos. Deus não deixava Jesus ele desejar o mal para as pessoas. É verdade, não é? Alguém já desejou o mal para alguém? Fui só eu? Só eu que desejei o mal para alguém, irmão? Deus não quer que a gente deseje o mal para ninguém, amém? Você pode até, né, ter passado por uma luta no trabalho, alguém te fez o mal, você emprestou um dinheiro, a pessoa não te pagou, né? Ou você deu o teu nome lá e a pessoa levou. Você não pode desejar o mal de ninguém, amém, irmãos? Por quê? Porque o Deus que você serve, o seu pastor, ele dá descanso para a tua alma. Deus não quer que você se preocupe, amém? Deus não quer que você branqueie os teus cabelos, não que a gente não vai branquear, né? Mas no sentido de não dormir, no sentido da gente não descansar. Em meio à tempestade, você está num barco onde Deus quer que você tenha paz dentro do teu coração. Foi isso que o Davi disse, o Senhor, Ele refrigera a minha alma. Vamos lá para Mateus 11 agora? Mateus 11, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Abra aí na sua Bíblia em nome de Jesus. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro? É verdade ou não é? Se a minha alma... É ou não é? Se perde, gente. Não adianta, eu posso ganhar o mundo inteiro, mas aquilo ali vai me trazer uma preocupação, é ou não é? Quem já pensou em ganhar muito dinheiro, levanta a mão. Foi só eu? Mas depois que você tem muito dinheiro, você talvez não descanse, porque você vai ficar preocupado com aquilo ali. Você acredita que tem gente rica no Brasil, mas não é gente não assim de classe média não. É gente que tem milhões na conta, irmão, que essas pessoas não gastam R$1 porque eles têm medo de empobrecer, é ou não é? Tem. Eu tenho um rapaz que eu acompanho ele é de uma revenda de carros, lá em, agora mesmo se é São Paulo, da onde? Irmãos, ele tem uma síndrome, ele é rico, eu acho que está chegando até na questão de bilionário já aí no Brasil. Está chegando nos grandes mesmo esse rapaz aí, começou em mecânica. Hoje tem revenda de carro, ele vende carro para tudo que é lugar, aí até para outros países. Ele estava comentando, irmãos, que ele não gasta R$1 do dinheiro que ele tem guardado na conta. Não gasta, irmão. Por quê? Porque ele tem medo de voltar a ser pobre. Então uma pessoa assim, descansa, irmão. Se eu tivesse 1 milhão na minha conta. Não que eu ia ser um esbanjador, pelo amor de Deus, né, irmãos? Mas nós temos uma vida que dura de 80 a 100 anos, mais ou menos, irmão. Depois que a pessoa morre, vai levar alguma coisa? Não leva mais nada. Não leva nada. Né? Não leva nem o corpo para o céu, é o espírito da pessoa que vai e depois Deus vai dar um corpo recriado, a Bíblia diz. Mas às vezes tem pessoas que, olha o que o pastor está dizendo, não consegue mais ter descanso para a alma, não consegue, mas por quê? Porque estão longe. Então vamos pegar aqui o que Jesus pediu para essas pessoas aí, ó. Jesus diz assim, ó, Mateus 11 verso 28, o que Jesus diz aí? Vinde a mim, façam de mim o pastor de vocês, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, né? E o que ele vai fazer? Eu vou aliviar. Então toda pessoa que está cansada, toda pessoa que está carregada, oprimida, o que tem que fazer? Tem que ir até quem? Começar a beber dessa água aí. Tem que começar a se aproximar de Jesus. Se a pessoa está preocupada, a pessoa já cansou por conta da crise, do problema que a pessoa está enfrentando. A pessoa já não aguenta mais, a pessoa está oprimida, a alma da pessoa está batida. Tem uma amargura, não, a pessoa não sente prazer para mais nada. Chega na sexta-feira, a pessoa nem sente que é final de semana mais.
que a pessoa já está preocupada com a segunda-feira que tem que trabalhar, é ou não é? Ou porque não tem dinheiro para passar o final de semana. Pessoa que está oprimida, está sendo esmagada, pessoa que está cansada, pessoa que já está abatida, Jesus está dizendo que essa pessoa tem que ir até ele, amém? Porque o que Jesus vai fazer? Diga assim, ele vai esvaziar. Ele vai esvaziar. Ele vai tirar toda essa pressão que está dentro do coração dessa pessoa. Ele vai aliviar. É isso que Jesus ele faz, amém, irmãos? Jesus ele não coloca um fardo que nós não possamos carregar. É ou não é o que a Bíblia diz? Que nenhuma tentação virá se nós não pudermos carregar ela. É ou não é? Está na palavra de Deus. Então a pessoa que está assim já, está saindo pelos ouvidos, a pessoa às vezes ouve uma coisa, interpreta outra, é porque a pessoa está cansada. A pessoa vê uma coisa e a pessoa interpreta outra coisa que a pessoa viu. O coração da pessoa está triste, está amargurado, está batido. Essa pessoa urgentemente precisa ir até Jesus. O que é ir até Jesus, irmão? Fazer dele o seu pastor. Começar a fazer a vontade dele, amém? Começar a se entregar de corpo, alma e espírito. Completamente ao Senhor. Porque daí o que Jesus vai fazer? Ele vai começar a tirar. Será que ele vai usar uma pá para tirar, irmão? Vai encostar uma caçamba no lado, é ou não é? Vai encostar uma caçamba no lado, ele vai pegar uma pá e vai começar a tirar, porque tem gente e às vezes o coração está quase saindo pela boca. A pessoa não tem paz para mais nada. A pessoa não consegue ter paz, não consegue descansar. O coração da pessoa está assim, ó. Qualquer momento explode aquele coração. Então tem corações que Jesus faz questão de encostar um caminhão no lado e ele pegar uma pá e começar a limpar aquele coração, amém? Por que Jesus ele faz isso? Porque ele quer nos dar paz, irmãos. Jesus quer nos dar alegria, amém? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Olha o que ele diz aí, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o quê? Para o quê? Para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem é que sabe o que é jugo? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é. Só eu fui da colônia? Não é possível. Quem é que foi da colônia aí? Ó, tem um monte de... O que é jugo então, irmão? Jugo não é aquele negócio que vai lá, aquela... que vai no boi, é ou não é? Aquilo lá é jugo. Jugo é aquela canga, é ou não é? Que ninguém foi, só eu que lavrei no interior, mas não é possível. A senhora lavrou também, irmã? Irmão Rogério foi do interior também, não vem dizer que não, né? O senhor foi também? Tirou leite da vaca já lá? É mesmo, irmão? Mas olha aí, então não estou sozinho. Diga glória a Deus. Aí o que o fazendeiro fazia lá, o pecuarista? Ele botava uma canga, é ou não é? E ali embaixo daquela canga ele botava 2 boi. E aqueles bois sofriam, irmão. Porque eles tinham que passar o dia inteiro lavrando, é ou não é? E apanhavam ainda com chicote. É assim ou não é? Tem gente hoje que está nesse jugo, irmão. A pessoa não tem tempo mais para nada. Ó, o diabo está humilhando. O diabo está massacrando essa pessoa, é ou não é? Tem gente assim ou não tem? Tem gente. Só que Jesus disse o que agora? Tomai sobre vós, o quê? O meu jugo. Jesus não quer que a gente esteja debaixo de um outro jugo de servidão, amém? Se eu estiver debaixo de um outro jugo de servidão, eu estiver sofrendo, eu não tenho paz para mais nada, aquilo ali é a direção de Deus, irmão? Complicado, né, gente? Tem gente que não tem mais paz. Tem gente que a alma da pessoa, ela tá sobrecarregada, o coração da pessoa está bombeando. Meu Deus do céu, irmão. Então essa pessoa precisa urgentemente ir até Jesus, amém? Para que Jesus dê o jugo dele para essa pessoa. O jugo dele diz aí que é o que, gente? Que é pesado o jugo de Jesus. Vamos ler o 30. Olha o que Jesus diz. Porque o meu jugo, ele é o que? Ele é pesado? Não, ele é suave. O meu fardo é leve. O jugo de Jesus traz dor? Capaz? Eu estou aqui, a gente sabe da correria que a gente tem, mas tu acha que eu estou com meu coração como? Eu estou alegre que eu estou pregando você. Eu sei que tem luto, que a gente passa as batalhas. Desculpe, a minha sogra lá, os irmãos sabem da história. Né? A gente sabe, todo mundo tem suas lutas. Passa às vezes sem dormir, fica 2 dias sem dormir, 3 dias sem dormir, mas eu estou alegre por estar na presença de
Porque o jugo do Senhor, ele é suave, a Bíblia diz. O fardo que ele coloca sobre a nossa vida, ele não é um fardo pesado, mas é um fardo leve. Jesus, ele dá paz para o nosso coração, irmãos. Jesus, ele dá alegria para o teu coração, amém? Jesus, ele faz você, todo dia de manhã, você sair cantando para ir para o teu trabalho. É isso que Jesus, ele faz. Mas para que eu venha receber isso, eu preciso fazer dele o meu pastor. O Davi, se tinha uma das coisas que Davi se preocupava, era em fazer do Senhor o pastor da vida dele. Era aquele que estava acima de tudo na vida do Davi. Davi tinha sonho, queria ser rei, queria poder sentar numa cadeira, ter dinheiro. Tudo isso Davi ele queria ter como nós queremos ter. Mas se tinha uma coisa que o Davi nunca perdia o temor, é de colocar Deus em segundo plano na vida dele. E por isso que diante das lutas que ele enfrentava, Deus não deixava o Davi sofrer com aquilo ali. Deus dava a paz para o Davi, amém? Deus refrigerava a alma do Davi. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que fazer de Jesus nosso pastor, amém, irmãos? Porque senão nós vamos sofrer, irmão. Escuta o pastor. Se a gente não ter aliança com Deus, se nós não formos fiéis ao Senhor Jesus, quem vai ser fiel com nós? É ou não é? Ninguém aqui, eu tenho certeza disso. Mas eu conheço casamentos, gente, que a esposa não pode confiar nem no marido, que dorme na mesma cama. É ou não é? É assim ou não é? Aqui eu tenho certeza que isso não acontece, porque os irmãos aqui são de uma cidade menor, mas a gente vê por aí, irmãos. Então nós temos que confiar em Jesus, amém? Ele é o único que pode dar descanso para o nosso coração, é ou não é? Meu Deus do céu, irmão. Deus quer abençoar o casamento, Deus quer abençoar a família. Mas se nós colocar os nossos olhos naquilo que é terreno, Deus vai abençoar, nós não vamos conseguir ter paz no nosso coração. Porque é muita luta, né? Irmãos que perderam seus entes queridos, se a pessoa não tirar os olhos daquilo que aconteceu, a pessoa pode sofrer o resto da vida. Agora, se a pessoa tirar os olhos dessa luta e começar a botar os olhos em Jesus, no seu pastor, ele vai começar a refrigerar a tua alma. É assim ou não é? Pessoas que um dia foram casadas, que se divorciaram, se separaram, se a pessoa não botar um fim nisso, esquecer de uma vez por todas aquilo que viveu no passado e começar a colocar os olhos em Jesus, essa pessoa pode ficar amargurada o resto da vida. Pais, mães que enfrentam luta com o filho, às vezes dentro de casa. Se não começar a tirar um pouco os olhos daquilo que é terreno, daquela luta, e começar a vir para a igreja de coração, muito mais do que pedir algo, mas vir de coração para adorar Jesus, para chorar, para dizer, Jesus, alivia a minha alma, tira um pouco dessa dor da minha alma, não vão conseguir vencer, irmão. Não que seja pecado a gente pedir, amém? Eu mesmo peço. E não é errado a gente pedir, mas tem momento que nós temos que, na verdade, é tratar o nosso coração. Porque nós estamos pedindo, e às vezes não estamos recebendo, mas é por causa do nosso coração que está ferido. O nosso coração está sobrecarregado, está oprimido, está cheio de problema lá dentro. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que fazer dele o nosso pastor, para que ele venha refrigerar a nossa alma. Diga glória a Deus. Vamos para Jeremias 30 para nós concluir. Poderia dar vários exemplos aqui, né? Jeremias 30, pode abrir na sua Bíblia. Me vem na memória também um exemplo do servo de Eliseu, que quando saiu para fora, vocês conhecem a história, né? Samaria estava cercada do exército da Síria, filisteus, e invadir, botar fogo na cidade, quem tivesse ali ia perder a vida. E ele estava preocupado, estava ou não estava? Quando ele voltou para o pai dele, que era o Eliseu, o servo, era o... Ai, glória a Deus, é verdade. E o profeta era o Eliseu, né? Exatamente. Quando ele voltou para o chefe dele lá, ele estava alegre ou ele estava preocupado? Estava preocupado. Meu senhor, né? O Geazi disse, meu senhor, eles vão invadir a cidade, eles vão botar fogo em tudo, e aí nós vamos perder a vida. Tem muita gente que às vezes quando está cercado por alguma coisa, irmãos, começa a se preocupar.
Quando a pessoa não tem direção, quando a pessoa não tem rua, não sabe para onde ir, quando a pessoa não sabe o que responder, quando a pessoa não sabe o que fazer, pastor, eu estou cercado, não sei para onde ir, a pessoa começa a se preocupar. É assim ou não é? A pessoa fica enliada naquilo ali e fica o dia inteiro pensando naquilo ali. E agora o que eu vou fazer para me livrar disso aí? A pessoa fica enliada, a alma da pessoa começa a ficar sobrecarregada, oprimida. Só que é nesses momentos que ele tem que ser o nosso pastor, amém? Porque é nesses momentos que Deus quer refrigerar a nossa alma. O que o Eliseu disse para o Geazi? Os irmãos conhecem a história. Orou a Deus e pediu que Deus abrisse a visão do seu servo. Meu Deus, abre a visão do meu servo. Quando Geazi abriu a visão espiritual, ele enxergou o inimigo, enxergou a luta, irmão. Ele enxergou quem? Um exército de Deus que era muito maior e que estava no controle de toda aquela situação. Aí naquele momento que ele abriu a visão espiritual, foi o momento que Deus começou a refrigerar a alma dele. Foi o momento que ele confiou em Deus. Não, Deus está no controle da minha. Deus não vai deixar o meu inimigo me vencer não, pastor. O pastor que eu tenho, Deus que cuida da minha vida, não vai deixar esse invejoso acabar com a minha vida. O pastor que eu sirvo, o Deus que eu sirvo é um Deus para cuidar do meu trabalho. Ele sabe que eu necessito de um salário para me sobreviver. O pastor que eu tenho é um Deus que sabe que eu preciso da bênção no casamento, na bênção na família. Pastor, o pastor que eu sirvo, ele está comigo nessa batalha. É assim ou não é? E você descansa em Deus, irmão. Descansa ou descansa? Eu descanso. Não tem ideia que eu enfrentei esses dias no hospital, irmão. Pensei que não ia que passava isso aí. Deus me levou para o vale. Para mim aprender como pastor, saber como um pastor tem que agir quando está no meio de um vale diante de uma luta. Deus me levou lá, não foi só para cuidar da minha sogra, não, mas foi para cuidar dos outros que estão lá também. Para ir lá até ajudar a trocar uma fralda. Alguém já trocou fralda de alguém adulto aí? A senhora trocou? É bom isso? Quando é um familiar ainda vai, né? Mas quando é um estranho? Então nós temos que, independente do lugar que nós temos, nós nunca podemos perder a paz do coração. Deus, ele refrigera a nossa alma. Vamos pegar Jeremias 30, o pastor falou, para nós encerrar. Jeremias 30. Eu vou fazer uma festa para me alegrar. Depois volta a ficar triste. É? Porque é o nosso pastor que vai refrigerar a nossa... Irmãos, por favor, eu acho que eu já estou 4 anos aqui, os irmãos já me conhecem. Eu não sou preconceituoso com ninguém, tá? E eu não gosto de me meter na vida particular de ninguém. Mas eu dou os exemplos que eu vivi uma vida também lá atrás. Mas eu, para alegrar o meu coração, eu ia às vezes para as festas, irmão. Quem é que gostava de ir muito em festa? Eu ia lá, eu dançava a noite inteira, aqueles galpão velho. Não sei se alguém já fez isso aí, aqueles galpãozão velho, que tinha aquele chão de madeira, aqueles falhos de madeira. Tu balançava, a casa chegava fechada, assim, ó. Se estourasse o soalho daqui... Meu Deus do céu, irmão. Bebia a noite inteira, irmão, ó, festa de tudo que é lado, é ou não é? De manhã, quando eu acordava, o que eu fiz com o meu dinheiro? O que eu vou comprar agora para me comer? É assim ou não é, irmão? Então nunca deu certo isso, irmão. Agora, quando você está na presença de Deus, quando você busca o Senhor, quando tu faz dele o teu pastor, Deus passa a dar um verdadeiro descanso para o teu coração, para a tua alma. Você pode até não ter o dinheiro que você gostaria de ter, mas você tem paz no teu coração. Você é feliz com aquilo que você tem, é ou não é? Se tiver um zoiudo dentro de casa, você já está feliz. É assim ou não é? Eu sou feliz com aquilo que eu tenho, irmão. Mas não é porque isso é capacidade minha, é porque Deus, ele dá o refrigério para mim. É Ele é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim. É Ele quem dá descanso para a minha alma. Então faz dele o seu pastor, amém, irmãos? Coloca ele em primeiro lugar. Claro que os irmãos já fazem isso, né? Sempre faça o melhor para o seu pastor, amém? Porque é ele quem vai cuidar de você. Vamos lá. Jeremias, eu falei 30. Jeremias 30, versículo 17. Jeremias 30, verso 17. Para nós concluir. Então diz aí, gente, vamos lá. O que o pastor das ovelhas está falando aí?
porque restaurarei a tua... Diga glória a Deus. Quem é que precisa restauração da saúde? Toma posse dessa bênção. Isso aqui não é palavra minha não, irmãos. Você tem que acreditar se ele é teu pastor, amém? Problema de saúde que traz dor de cabeça, que traz cansaço, que traz... Não pode. Ele é o seu pastor, ele está pronto para cuidar de você. Deus está dizendo, porque restaurarei a tua saúde. E o que mais ele vai fazer? E eu sararei as tuas... Eu gosto da tradução que diz ferida, tá? Porque ferida está falando de algo interno, no coração também. Porque restaurarei a tua saúde e eu sararei as tuas chagas. Diz o pastor Adilson, diz o teu pastor, amém? O pastor do Davi, pastor dos irmãos, diz o Senhor, olha só, pois te chamam a enjeitada, né? Dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Então, para nós concluir aqui, veja bem o que o pastor Adilson está dizendo. Quando nós temos uma aliança verdadeira com Deus, qual que é a aliança? Não é a aliança que Deus tem comigo, essa nunca muda. Essa Deus não quebra. Essa aliança que Deus fez com o mundo, que nunca mais vai terminar o mundo com água, que Ele cuidará, essa aliança Deus nunca mais vai quebrar. Agora, eu posso quebrar essa aliança com o Senhor. Quando eu quebro essa aliança? Quando eu não faço dele o meu pastor. Quando eu coloco outras coisas como prioridade e eu me baseio a minha vida com essas outras coisas aí. Não é o Senhor que guia a minha vida. Aí eu quebro essa aliança. Aí quando eu quebro essa aliança, Deus pode sarar as feridas de uma pessoa? Curar as feridas? Deus pode dar saúde para uma pessoa? Não pode. Então essa palavra aqui está falando para aqueles que têm uma aliança com o seu pastor. Que são aqueles que quando estão numa luta, eles vêm para a igreja e vão buscar no seu pastor a vitória. Se tem alguém da igreja desempregado, essa pessoa vem para a igreja e ela vai buscar um emprego no seu pastor. É de lá que vem o seu suprimento. É de lá que Deus diz que vai abrir as janelas do céu. Se tem alguém que passa por um problema com doença e enfermidade, essa pessoa ela vai buscar a cura no seu pastor. Não que essa pessoa não vai no médico fazer o que tem que fazer, né? Mas primeiro essa pessoa sempre vai buscar a ajuda do seu. Essa é a pessoa que tem aliança com o seu pastor. E o seu pastor ele vai dar saúde para essa pessoa, a Bíblia diz, mas não só isso. Ele vai sarar todas as feridas que estão dentro do coração. Porque às vezes é tanta luta que fica a marca. Nem a marca, às vezes fica uma ferida ali. O mal que te fazem às vezes. Tomara a Deus que os irmãos nunca passaram por isso, né? De ser humilhado por alguém. Alguém que pisoteou em cima de você e diz você não é um nada. Eu já fui humilhado uma vez por um rapaz. Porque eu venho de família muito pobre. E quando eu era pequenininho, eu e as minhas irmãs, nós andávamos de pé descalço na rua. Vivia jogando bolita, né? Eu gostava disso. Mas tinha naquele tempo os rapazes que já eram, pai tinha uma qualidade melhor de vida. Eles humilhavam, chamavam até de mendigo. Gente, tem muito povo aí, empregadas domésticas sendo humilhada. Mulheres sendo humilhadas, às vezes, nos seus trabalhos. Homens de Deus sendo humilhados, às vezes, não recebem o respeito que deveriam receber. Então, quando você enfrenta muita luta, irmão, a ferida aparece. Aparece ou não aparece? Aparece. Alguém me dizer que nunca ficou ferido, eu duvido que alguma coisa você enfrentou e que você não gostou. Só que Deus está prometendo para aqueles que fazem dele o seu pastor, restaurar a saúde dessas pessoas e Deus sarar todas as feridas que ainda estão vivas. Então, vamos fazer dele o nosso pastor, amém, irmãos? Deus quer abençoar a nossa casa. Deus quer abençoar a nossa família. Outro dia eu falei com uma pessoa, a pessoa dizia, eu odeio. Como é que vai odiar um irmão de sangue? Eu odeio. Digo, não pode. Só crente não pode odiar irmão. Como é que vai odiar irmão? Eu odiei meu pai, porque meu pai fez isso. Como assim eu odiei meu pai? É teu pai? Então muitas pessoas às vezes não conseguem receber um refrigério na alma porque elas não têm aliança com Deus.
Deus, Ele te abençoe e fale mais, tá bom? Vamos aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus. Pode se colocar de pé agora, meus irmãos. Tá bom? Se coloque de pé. Nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor agora. Deus vai fortalecer a todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Mas vamos viver a verdade, irmão. Faz dele o seu pastor. Faz dele o seu pastor. Tenha comunhão com ele. Está passando por uma luta? Busca nele a tua vitória. Amém? Deus pode abençoar sim. Eu creio nisso, irmão. Se eu fosse meio precipitado, eu já tinha perdido muitas coisas de Deus, que Deus tinha preparado. Mas é porque eu aprendi isso na pele. Eu não sei se alguns irmãos aprendeu. Que quando você está num tempo difícil, você se cala. Quem é que faz isso aqui? Eu me calo. Quando eu estou passando um tempo difícil, que eu não tenho resposta, não tenho direção, não sei o que fazer, não sei o que tratar, eu me calo. Eu passo isso na igreja direto, não com os membros, mas com um grupo de obreiros. Todos os obreiros são uma bênção, mas todos eles têm os seus defeitos. E que não são poucos não, viu? Um obreiro faz do jeito que quer, o outro faz e não conta nada, o outro vem na igreja quando quer, a gente enfrenta isso. Então o que eu faço? Eu me calo e eu vou pedir ajuda para o meu pastor. Porque é ele quem cuida dos corações, amém? Sempre foi assim, todas as igrejas que eu assumi, as 5 igrejas, sempre orei a Deus e Deus sempre deu a vitória, amém? Deus sempre pôde restaurar vidas, pessoas. Agora, naqueles casos que eu quis resolver, eu quebrei a cara. É assim, não é? Quando é a gente que quer resolver, tu tá se colocando no lugar de quem? Do seu pastor, é ou não é? E é o seu pastor que vai cuidar de você. Então descansa a tua alma, meu irmão. Fala pro teu irmão aí, ó, aquieta a tua alma. Diga, Ana, vai pro templo orar. Amém? Deixa o teu pastor cuidar de tudo. Ele está indo à frente, está endireitando os caminhos. Amém? Deus está cuidando de tudo em nome de Jesus. Coloca a mão no coração então. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra que o Senhor tem nos dado. Uma palavra de fé, Senhor, que vai ficar marcada no nosso coração. Pede para Ele, refrigera a minha alma, Senhor. Eu não sei qual é a luta que tu tem enfrentado. Às vezes não é nem na família, mas às vezes é com um vizinho, alguém que não gosta de ti, alguém que deseja até a tua morte. Mas agora é a hora de você dizer, Senhor, tira do meu coração a preocupação, tira do meu coração o ódio, a raiva, o ressentimento, desejo de vingança. Diga, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele não deixa faltar nada, igreja, nada. Se Ele é o seu pastor, Ele cuida de tudo. Ah, Deus está cuidando de tudo, oh glórias. Deus está cuidando de tudo. Ele é pastor, Ele é pastor. Muitos estão feridos. Vai levantando a tua voz. Não tenha vergonha. Vai dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Fala para Ele nessa noite. Meu coração deseja, minha alma deseja, anseia por Ti. Oh, Senhor, a Bíblia diz: o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não seja precipitado, nem precipitada. Acalma teu coração. Deus vai à frente cuidando de tudo. Ele sabe que tu está precisando. Não queira se vingar. Não queira desejar o mal para ninguém. Faça o exemplo da igreja verdadeira. Faça aquilo que o Senhor espera. Glórias, glórias, glórias. Vai falando, Senhor, eu limpo meu coração nessa noite. Eu recebo, Senhor, o Espírito Santo de Deus. Eu recebo a presença do Senhor no meu coração. Trata comigo. Fala isso, trata comigo. Limpa o meu coração, Senhor, para que eu possa viver o melhor do Senhor. Para que eu possa viver o novo do Senhor. Para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável.
Fala para Jesus. Muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos. A dor que faz o coração chorar pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido. Mas sei que o teu Espírito restaura corações, consola, traz novamente um sorriso. Maravilhoso é o mover do teu Espírito. Levanta as tuas mãos para o alto. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor. Cura, Espírito de Deus. Levanta a tua voz, fala para Ele. Move, move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Vai dizendo isso pro Senhor. Cura, Espírito. Levanta a tua voz. Glória a Deus, glória, Senhor. Move, Espírito de Deus, restaura. Estar na tua presença, Deus, é o que nós queremos. Que na tua presença nós aprendemos a ser forte. Fala para Jesus: eu sou forte, a minha fé é forte. Eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele refrigera a tua alma nessa noite. Senhor, entra dentro dos corações agora. Tira tudo aquilo, Deus, que não é desse irmão, aquilo que não é dessa irmã. Às vezes, muitos irmãos e irmãs, não só aqui, Deus, outras igrejas, outros lugares, enfrentam lutas conjugais, crise no casamento, aonde chegam a ponto de se divorciar e não tem mais paz no coração. Mas outros pais enfrentam lutas com o filho. Às vezes estão vendo um filho sofrer, às vezes estão vendo uma filha sofrer, e os pais já não conseguem mais descansar em meio a tudo isso. Senhor, limpa o coração agora. Talvez eu tenha irmãos aqui que estão sofrendo pela falta de um familiar. Pessoas que estão aqui, meu Deus, que faz anos que não conseguem ver um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um parente que seja. E todas as noites tem lembrado, todas as noites tem carregado isso dentro do coração. Gira uma amargura no coração, e essa pessoa já não consegue mais ficar feliz. Chora pelos cantos, pelos banheiros. Meu Deus, muitos entram até em depressão. Fala isso, Senhor, entra no meu coração, me dá paz, refrigera minha alma, gera minha alma, Senhor.
Pede para Ele, limpa meu coração, Senhor Jesus. Eu quero poder levantar bem amanhã. Eu quero estar em paz nessa noite. Eu quero ter dias maravilhosos. Eu quero poder ter alegria no meu coração. Pede para Ele nessa noite. Refrigera minha alma, Senhor, como Davi tinha a alma dele refrigerada. Senhor, dá paz para a igreja. Aquela pessoa que está em casa assistindo pelo Facebook, que tem luta, é problema de saúde, é com doença, é com enfermidade, que não aguenta mais, tem que estar correndo para posto, correndo para hospital, tem que estar comprando remédio, tem que estar consultando, já não tem mais alegria no olhar. Senhor, vá até esta pessoa agora, entra no coração e limpa o coração dessa pessoa. Meu Deus, que o Espírito Santo de Deus, Ele refrigere a alma dessa pessoa, de toda a igreja. Vai dizendo: eu repreendo toda ação do diabo que age contra a minha vida. Diga: espírito da confusão, espírito do mal. Diga: todo mal sai da minha vida, todo ataque espiritual, obra de bruxaria, obra de feitiçaria. Diga: trabalho pago, que é mandado. Todo mal que fizeram contra a minha vida, contra a minha família, diga: eu subjugo agora. Diga: debaixo dos meus pés, Satanás. Diga: pega o que é teu agora, tira a tua mão e diga: e saia, para nunca mais voltar. Fala para Jesus: move, Espírito de Deus, transforma. Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor. Cura, Espírito de Deus. Move, Senhor. Move, Espírito de Deus. Restaura, Espírito de Deus. Transforma, liberta. Pode curar, Senhor. Cura, Espírito de Deus. Fala para Jesus: move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor. Cura, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Levante as tuas mãos para o alto e diga: Senhor Jesus. Fala mais alto, diga: Senhor Jesus, eu te recebo nessa noite como meu Senhor, como meu Salvador, mas como meu pastor, que cuida da minha vida, que cuida da minha família, que cuida da minha saúde, que cuida da minha vida profissional, que cuida da minha vida financeira, que cuida dos meus familiares, dos meus filhos, que cuida do meu dinheiro. Diga: eu te recebo, Senhor, como meu pastor. Diga: em nome do Senhor Jesus, eu recebo refrigério para minha alma. Diga: tenho certeza que todas as lutas e as batalhas já foram vencidas, porque a confirmação é que eu recebo a paz no meu coração. Meu Deus, para a área da saúde, abençoe a todos da igreja, Pai. Tire as dores, tire cansaço, desânimo, restaure por completo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga: muito obrigado, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudir. Diga glória a Deus. Então vamos sair daqui hoje com alegria no coração, irmãos. Ter uma noite abençoada, amém? Vai para casa, faz uma jantinha boa. Pastor, você está me incentivando a jantar. Ah, lá de vez em quando, amém? Faz aquele jantar à luz de velas. Quem é que já fez jantar? Ah, eu faz tempo que não faço com a minha esposa. Mas também as crianças não dão tempo a gente? É criança de um lado, cola de um outro, um chora do outro, o outro dorme, daí o outro quer. Pode sentar, irmão. Mas tem que fazer, a gente tem que fazer algo especial, amém, irmãos?
essa família não pode ser uma família espiritualmente morta. Nós temos que estar sempre trazendo a presença de Deus, né? Tá, meus irmãos, fique com essa mensagem, com essa palavra. Aqueles irmãos que estão assistindo pelo Facebook em casa também, vamos pedir para Deus refrigerar nossa alma e nos dar paz em nome de Jesus. Senão nós enlouquecemos, né? Senão a pessoa enlouquece. Eu vivi um tempo numa empresa que eu trabalhei, uma empresa, por sinal, muito boa de trabalhar, mas eles estavam vivendo um período de transição, onde agora eles não estavam trabalhando mais com a produção, entendeu? Eles focavam sempre em produzir e vender o produto, mas agora eles estavam focando nas pessoas. Alguém já viveu isso? Trabalhando com a mente das pessoas. Isso é muito sério, irmão. Porque pessoa que trabalha numa empresa assim, onde ela tem lideranças que não trabalham com aquilo que interessa, mas trabalham com a mente da pessoa, essas pessoas aí, se não forem pessoas maduras espiritualmente, podem ter problemas depois espiritual. Pessoas até para se aposentar depois, para poder aproveitar o resto da vida, a pessoa sofre que não está mais trabalhando. Porque eles trabalham tanto na mente da gente, e eu comecei, confesso para vocês, passar por muitos ataques psicológicos, onde eles queriam me obrigar, programar minha mente para mim fazer aquilo que eles desejavam. 3 cafés por dia, o senhor só pode tomar 3 cafés por dia, o senhor pode ir 2 vezes no banheiro por dia. Estavam trabalhando com a mente das pessoas. Irmãos, e eu confesso para vocês, eu era luta de tudo que é lado, até que chegou um momento eu disse, Senhor, eu não aguento mais isso. E Deus me tirou de lá e me fez um pastor, né? Eu orei a Deus. Então, Deus, ele sempre tem o melhor para todos nós, amém? Ele não quer que o povo dele sofra, irmão. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o trabalho. Se eu perder meu trabalho, aonde que eu vou trabalhar? Ué, mas o teu pastor não é aquele que cuida de ti? Né? Eu penso assim hoje. Pode até fechar uma porta aqui, mas Apocalipse diz, eu pus uma porta aberta diante de ti que ninguém pode. Então significa que Deus tem uma porta muito maior aberta para você. O homem pode fechar uma, mas Deus tem outra grande aberta. Nosso Deus é um Deus, de bênção e de vitória, amém, irmãos? Então a gente tem que colocar ele em primeiro lugar, tá bom? No final agora, hoje o pastor está aqui, né? Eu vou pedir, depois no final, antes dos irmãos ir, os irmãos vão vir aqui na frente, tá bom? Aí de repente ali o pastor pedir para a irmã Maria, no final, ajudar o pastor, segurar a vasilha da rosa. E aí os irmãos pegam e vêm aqui que eu vou ungir todos os irmãos hoje em nome de Jesus, tá? Quero ungir, eu quero pedir uma proteção para os irmãos e para toda a família em nome de Jesus. Tá bom? Mas agora, irmãos, eu quero que os irmãos peguem na mão aquela oferta de amor para a família, tá bom? Se alguém precisar, vocês são de casa, tá bom, gente? Depois, quando você vier aqui na frente trazer, se quiser, bota no envelope. Tem os envelopes aqui. Precisar, tem os envelopes de dízimo, oferta de aluguel. Pedir para eles separar ali. Aqueles irmãos que puderem nos ajudar com uma oferta também. E assim a obra de Deus, ela vai crescendo e sendo abençoada em nome de Jesus. Amém? Quem é que ama ajudar na igreja? Vocês amam ajudar na igreja? Não é minha igreja, tá, irmãos? Inclusive esses lanches que a gente está vendendo, tem que ensinar mais. Isso ali não é para mim aquele dinheiro, tá, irmãos? Aquilo ali é para a gente conseguir pagar algumas despesas que a gente tem aqui na igreja. Eu ainda tenho umas parcelinhas aí que o pastor está pagando para um rapaz, ele tem que vir até terminar essa parte do altar aqui ainda. Então eu pedi para eles vender lanche, de coração eles estão vendendo os lanches para a gente poder juntar o dinheiro e a gente pagar essas despesas, amém? Mas depois disso aí eu quero revestir toda a igreja também. Quero climatizar a igreja. Isso aí, irmãos, assim, 80 mil. Não bate 80 mil para fazer isso aí. Revestir toda a igreja com aquelas placas, né? Por causa da questão, os engenheiros têm que vir aí, eles têm que fazer medição, um monte de coisa também. Tem que botar climatização. Então, tudo é despesa, amém? Por isso que eu pedi para eles vender os lanches, né? Então, eles vão estar lá vendendo, é de coração. Os obreiros estão lá de coração, os irmãos. Eles vão lá, preparam um bolo, uma nega maluca, eles preparam um pastel, eles estão fazendo isso de coração para ajudar a igreja deles, amém? Então, sempre que os irmãos lá na porta se deparar no domingo, aquilo ali não é para o pastor, amém? Mas é para as despesas da igreja em nome de Jesus, tá bom? Daqui uns dias vai ter uma feijoada, viu?
Já estão se preparando. Vamos fazer uma feijoada a capricho. Quem é que gosta de comer feijão? Gosta mesmo? Então as gurias estão se preparando aí, os irmãos, vamos fazer uma feijoada e nós vamos pedir a ajuda dos irmãos, tá? É tudo para ajudar a igreja de Jesus. Amém? Você pegou uma oferta de amor aí para a família, levante para o alto então, tá? Aqueles irmãos de casa que enviam por Pix também, ou alguém enviou, levante a mão para o alto. Senhor, a Bíblia diz, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós ajudamos, contribuímos, Pai, não estamos fazendo isso aqui para homens, mas estamos fazendo isso para manter a igreja local, manter o prédio, é onde que nós vamos ouvir a palavra, onde que nós vamos nos alimentar espiritualmente. E a Bíblia diz que nada vai faltar. Então, se alguém está aqui devolvendo sua fidelidade, alguém está fazendo uma oferta, alguém em casa está fazendo essa oferta, ou alguém aqui sentiu no coração de preparar uma oferta para trazer quarta-feira que vem, Pai, eu quero que a bênção do Senhor, do nada faltará, esteja sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Que tudo aquilo que eles necessitarem, o Senhor venha suprir, Pai. E venha fazer até mais ainda e além do que eles têm pedido. Então eu abençoo todas as ofertas, tudo aquilo que estão apresentando, as mãos dos irmãos, para a glória do teu nome. E todos digam amém e digam graças a Deus. Amém? Vem aqui na frente então, ajuda o pastor. Larga aqui dentro do saquitel daí, tá bom? Pode largar ali, se precisar tem os envelopes aí em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho aqui uma moeda de R$1. Ela é aceita também, amém? Para abençoar a obra de Jesus. Às vezes a gente tem o costume de jogar até fora. Eu já vi gente jogar moeda fora de 10 centavos. Ou a pessoa deixar jogar numa gaveta, né? Não, irmãos. Aquilo ali é uma semente que você pode plantar e você pode colher. Antigamente a semente que eles ofertavam na igreja, é óbvio, né? Naquele tempo não tinha indústria. Tinha algumas lojas que vendiam tecido, mas eram pouquíssimos, né? Não se trabalhava muito com dinheiro, mas era semente mesmo. Por isso que eles traziam, né? Até tinha que fazer o culto das primícias um dia aqui com base nisso, né? Mas eles traziam melancia para a igreja. Se tinha o cara que plantava melancia naquela época, a primeira melancia que ele colhia, ele levava para onde? Para a igreja. Se ele tinha as ovelhas dele que ele criava, a primeira ovelha que ele sacrificava, ele trazia para a igreja. Antigamente era assim. Hoje, poucas pessoas têm vaca de leite, essas coisas, né? Hoje todo mundo trabalha e tem o seu salário, né? Então a igreja tem essa necessidade, tá? Ajuda sempre, porque isso aqui é obra de Deus. Eu sei que tem muita gente que para tentar trazer para perto, encher sua igreja, mas não vão ensinar. Mas eu, graças a Deus, eu tenho um pastor, o missionário Soares. Nós temos uma reunião por mês sempre com o missionário Soares. É online, né? Pelo computador. A gente fala com ele daí. Todo mundo inteiro, 170 países, 190 países, todos os pastores param ali para a gente fazer essa reunião. E o missionário, ele sempre fala para a gente, irmãos, estava dizendo assim, ó, nós não podemos, né? Deus nos deu a direção, é o ministério da graça, é cura, libertação e prosperidade. Agora eu não vou mudar o ministério, porque outros ministérios estão pregando outra coisa. Não essa é a direção que Deus nos deu e Deus sempre abençoou, né? E muitos irmãos são abençoados. Tem uma irmã aqui na igreja, que ela é cabeleireira, irmãos, ela tem um testemunho muito forte, que ela era totalmente quebrada mesmo. Ó, começou a se dizimir, começou a ajudar na obra, na igreja, Deus colocou lá em cima. É uma coluna que sustenta. Né? Então Deus, ele quer abençoar todos, amém? O Deus que nós servimos é um Deus que prospera. Mas eu tenho que ter essa aliança com ele em nome de Jesus, amém? É uma questão muito de orar. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho muita paz no meu coração para fazer isso que eu faço. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, nós não temos nem férias, né? A gente pega uma semana de folga. Mas eu recebo um auxílio, que quem me paga esse auxílio é o missionário Soares. Ele me paga um auxílio por mês para me pagar aluguel, para me pagar lá as coisinhas que a gente tem, né? Fazer um rancho, umas coisas. E é isso, nós vivemos assim, nós pastores. Primeiro que a Bíblia não fala em pagar salário para pastor. Os pastores, eles vivem com a obra, né? Vivem da obra. Eles não recebem. Tem pastor por aí que é remunerado, tem carteira assinada, tem alguma coisa errada, viu? Isso aí na Bíblia eu nunca vi, assinar a carteira de um pastor, né? Mas hoje as igrejas, né, mais modernas, muitos estão fazendo. Eu não faria isso na minha igreja.
Eu não tenho nem como remunerar alguém na igreja, irmão, porque senão eu vou dividir a igreja. Né? O pastor, sim, ele vive da igreja. Por isso que o missionário dá esse salário para a gente lá, para a gente sobreviver. Mas o resto, se você conhece, eu estou até fazendo o cursinho de obreiro, eu vou falar com os obreiros sobre isso aí. Né? Que é todo o corpo da igreja, todos estão ali voluntariamente para ajudar na obra do... Agora, no momento que tem igreja que paga alguém, remunera alguém, vai ter pessoas ali que vão ser injustiçadas com aquilo ali. Poxa, eu ajudo também, não recebo, né? Então isso não existe na Bíblia. Se você conhece a Bíblia não fala disso. Então, a gente tem que estar sempre olhando para esse lado também, amém, irmãos? Eu vou fazer 12 domingos, já falei para os irmãos, 12 domingos rumo ao novo nascimento. Vou botar o memorial aqui da igreja, o livro memorial aqui. Todos os irmãos vão assinar nesse livro, amém? É um livro que vai estar os irmãos, o nome deles ali, eu vou estar orando, irmãos, ó, por cada irmão. Mas quem é membro da Igreja da Graça, né? Aquelas pessoas, irmão, que não são membras, que são pessoas, né, que às vezes elas vivem sem pastor, sem liderança, não tem uma denominação, como é que tu vai, né? Tu dá uma palavra para a pessoa, ela vai, recebe outra palavra e ainda vem e ele fica contra você. Não, ali vão estar os nomes dos irmãos e eu quero interceder, eu quero fazer propósito de oração com os irmãos, fazer propósito de visita também, em nome de Jesus, amém? Por isso que Deus tocou no meu coração de fazer 12 domingos do rumo novo ao nascimento. Vai ser uma bênção de Deus, a igreja vai ser muito abençoada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos, todo mundo então ofertou, está ali, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Aqueles que não puderam também, que o Senhor abençoe muito em nome de Jesus. Pode se colocar de pé agora. Domingo agora, irmãos, tá? Quem puder esteja com a gente, o pastor vai falar o segundo passo na vida daquela pessoa que creu. O primeiro passo foi o tenho que estar despertado.